Olá, nesta aula eu vou falar sobre funções, já introduzindo a ideia de função do primeiro grau. Mas o que é uma função? O que a gente justamente trata como função na matemática, né? Quando se fala em função, você pensa na variação, né, na relação aí entre duas variáveis, duas ou mais, aqui a gente vai trabalhar com duas. Então, algumas situações, por exemplo, que a gente conhece, vive aí no nosso dia a dia, que nela ou nelas há determinadas relações, né, matemáticas, que a gente pode até não perceber ou não pensar nisso na hora, mas que existem, né? É quando se analisa, por exemplo, o preço de um produto e a quantidade vendida desse produto. Se aumenta o preço do produto, quem trabalha com isso sabe que a tendência é vender menos, né? É tal da relação de preço com demanda de um produto, né? Se você vende a um preço menor, você aumenta, a tendência é aumentar a venda. Quando você relaciona o consumo de água, quanto mais você consome água na sua casa, maior vai ser o valor da sua conta. Quantidade de horas trabalhadas, ou horas extras, por exemplo, e salário. Trabalhou mais, a tendência é receber mais também, né? Volume de vendas versus valor de comissão. Vendeu mais, a comissão vai ser maior para quem trabalha com vendas. Quantidade de cálculos versus tempo de processamento no computador. Quanto mais cálculos ele vai fazer, maior vai ser o tempo de processamento. E assim por diante, velocidade de tempo, peso e altura, várias situações com as quais a gente trabalha, mesmo que não trabalhe com as quais a gente se depara no nosso dia a dia. Okay? Então vamos para o nosso slide aqui para ver uma primeira situação, na verdade um exemplo introdutório para já entender a ideia de função. Não penso aqui em colocar definições, né, rigorosas não, mas entender principalmente a ideia e as principais características de uma função. Bom, essa situação diz que uma empresa produz um certo tipo de medicamento que tem um custo fixo de R$ 2.500, mais um custo por unidade de R$ 20, né? Qual é o custo total Y? A gente costuma chamar de Y, uma das variáveis, e a outra de X. Quem é o Y aqui? O custo total para produzir o quê? X unidades do medicamento, né, desses medicamentos. Tá? Ok. Então, X é a quantidade de medicamento produzida e Y é a quantidade, ou é o valor total do custo. Bom, nessa situação, né, fala-se aí em custo fixo. O que é o custo fixo? É aquele custo que a empresa vai ter mesmo quando não produz nada. Ela tem que pagar aluguel, né, salário de funcionário e assim por diante. Então, mesmo que ela num dado mês, olha, parei a produção, o estoque está alto, ela vai ter esse custo. Tá? Então, 2.500 é esse custo fixo. Só que cada medicamento produzido, com matéria-prima, com todo o processamento ali, ainda tem um custo de R$ 20. Então, por exemplo, para nós calcularmos aí o custo para 50 unidades desse medicamento, eu vou fazer 2.500, custo fixo, mais 20 vezes 50. 20 o valor de cada medicamento vezes 50 unidades. Então, é só multiplicar a quantidade por 20 e somar os 2.500, vai dar 3.500. Se forem 100, vai mudar. Então a gente diz que o Y, o custo total, varia em função, por isso que a gente chama de função, do X, da quantidade de medicamentos. Olha lá, se forem 100 unidades, 20 vezes 100 vai dar 2.000 unidades, R$2.000, perdão, mais 2.500, 4.500. E assim por diante. Agora pense de maneira geral para X unidades. Qual é a estrutura do cálculo aí? Nós pegamos o 20 e multiplicamos pela quantidade. 50, 100, agora é X. Então é 20 vezes X e soma aos 2.500. Portanto, eu posso dizer que o Y é igual a 2.500 mais 20x. Perfeito? Inclusive, a gente pode representar graficamente aí essa situação. É uma outra utilidade do trabalho com função matemática. Perfeito? Bom, alguns exemplos de funções aqui que a gente vai trabalhar nesse curso, função do primeiro grau, essa que acabamos de ver é uma função do primeiro grau. Ela tem o formato ax mais b. 20x mais 2.500 ou 2.500 mais 20x. É exatamente esse formato. Sempre que tiver esse formato, função do primeiro grau. Agora, pode ter um termo x ao quadrado, função do segundo grau. Pode ter o x como expoente de uma potência, função exponencial. Perfeito? Bom, função do primeiro grau é essa que vai ser trabalhada aqui de uma maneira breve. Suas características, seu gráfico. É toda função que pode ser escrita na forma ax mais b. O a pode ser qualquer valor real, qualquer um, exceto zero. E o b pode ser qualquer valor real, inclusive zero.
Tá? Então, vamos para dois exemplos aqui de função do primeiro grau, só lembrando antes aí que o A é que define se a função ela é crescente ou decrescente. O gráfico é sempre uma reta, se o A é positivo, função crescente, se o A é negativo, decrescente, você vai ver no exemplo que a gente tem aqui. Esse A, que é o número que multiplica o x, é o coeficiente do x, ele é chamado de coeficiente angular. Ele determina exatamente, né, ele está associado ao ângulo que a reta forma com o eixo x, com o eixo horizontal. Tá? E o B é o chamado intercepto, ou coeficiente linear. Intercepto é onde o gráfico cruza o eixo y. Então, nesse exemplo, y igual a 2x mais 1, que a gente tem aqui, né, eu já sei duas coisas, que o gráfico vai ser uma reta, tá? E essa reta vai passar, ela vai ser crescente, duas coisas, não, três coisas, né? Vai ser uma reta, essa reta vai ser crescente, à medida que você vai olhando aí mais para a sua direita, ele vai aumentando. E a terceira coisa, essa reta vai passar pelo y igual a 1, você vai perceber. Então, eu vou colocar aqui para você ver alguns valores para x. Bastaria eu ter 2 pontos, se é uma reta, 2 pontos já definem a reta. Mas eu vou colocar 5, para você perceber algumas propriedades. Eu escolho o valor de x, eu quis começar pelo x igual a menos 2, eu jogo menos 2 para o x, é uma escolha. Como lá eu escolhi a quantidade produzida do medicamento, e aí eu calculo o custo total y. Aqui eu joguei, escolhi o valor menos 2 para o x, aí eu vou fazer, joga lá na função. Qual que é o valor do y? 2 vezes o x mais 1. Então, 2 vezes o menos 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Aí marca o ponto. Esse ponto não vai caber no nosso gráfico, não tem problema, vamos para o próximo. Eu joguei o x igual a menos 1. Ah, mas eu não poderia ter escolhido outro valor para x? Pode jogar 1 milhão, né? 10 mil, menos 48, né? 2,44, o valor que você quiser. Estou jogando valores inteiros, pequenos, para facilitar o nosso cálculo e a localização no gráfico, só por isso. Tá? E para mais uma coisa que você vai ver daqui a pouquinho. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 1, y igual a menos 1. Se o x for 0, só antes disso, olha aqui, ó, como eu localizo o ponto menos 1? Vamos lá. X igual a menos 1. Localizo ali no eixo x, no eixo horizontal. Passo uma linha vertical por ele, como eu fiz ali tracejado. Depois a mesma coisa para o y. O y é menos 1 também, só que o menos 1 do eixo y. Passo uma linha horizontal ali. Marco o ponto. Está marcado. Agora vamos para o próximo x. X igual a 0. 2 vezes 0, 0. Com mais 1 dá 1. Né? 0,1. X igual a 0 é o eixo y. Por isso que eu já sabia que ia passar por esse ponto. Por quê? Porque quando x é 0, 2 vezes 0, quer dizer, qualquer número vezes 0 vai dar 0. E o y vai assumir que valor? O b, o intercepto, né? No caso aí 1. Tá? Depois x igual a 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Depois o x, e marca aqui o ponto, 1,3, olha lá. X igual a 1, com y igual a 3. Essas linhas aí auxiliares, tracejadas, né? Passando pelo x, ela tem que ser vertical, exatamente, não pode inclinar, hein? E passando pelo y, o 3 aí no caso, tem que ser horizontal também, não pode ter nenhuma inclinação. E x igual a 2, o y vai ser 5, 2 vezes 2, 4, com mais um 5, 2,5, pronto. Aí é só traçar a reta, perceba que os pontos estão alinhados. Por isso que eu falei agora há pouco que não precisava de todos esses pontos, né? 2 bastariam, a reta seria a mesma. Está aí, traçada a reta. Agora vamos para 2 pontos. O primeiro eu já falei, só de olhar a função 2x mais 1, quem é que está sozinho? Quem é que não está ligado ao x? O 1, ele é o b, ele é o intercepto. Então já sei, só de olhar ali, já sabia que a função iria passar pelo ponto 1 ali no y, tá? Do y. E outra coisa, o a é 2, o coeficiente angular é 2, positivo, legal. A reta crescente, olha aí o que eu tinha falado. Tá? Mais que isso, vamos para a nossa tabela, vamos voltar aqui para a tabelinha. Quando o x é menos 2, o y é menos 3. Ótimo. Aí eu aumentei o x em uma unidade, foi para menos 1. O que aconteceu com o y? Ele pulou de menos 3 para menos 1. Ele aumentou 2 unidades. Depois o x foi de menos 1 para 0, aumentou uma unidade de novo. E o y? 2, de menos 1 para 1. Depois o x aumentou de 0 para 1, aumentou de novo uma unidade. Por isso que eu escolhi de propósito esses valores aumentando de 1 em 1. E o y aumentou 2. Tá? Então isso eu também já sabia, por quê? Porque o coeficiente angular é 2. Ele diz exatamente o quanto que o y vai aumentar, vai variar, né? Estou falando aumentar porque é positivo. O quanto que o y varia cada vez que eu aumento uma unidade no x.
Só para finalizar aqui, para você perceber a influência desses dois valores aqui, vamos para um exemplo menos 2x mais 1, quase igual, só troquei o sinal do coeficiente angular. Atribuí os mesmos valores para x, aí ó, e fui marcando os pontos, mesmo processo, tá? E olha aí a reta, decrescente, porque o a é negativo. Cada vez que eu aumento uma unidade no x, perceba que o y cai 2 unidades. Ele vai de 5 para 3, de 3 para 1, de 1 para menos 1, de menos 1 para 3, tá ok? É isso aí, essas são os pontos principais aí de função do primeiro grau que eu queria falar aqui e mostrar para vocês. Há mais do que isso, mas é só para dar uma ideia. E são informações bastante importantes, inclusive, para se fazer a aplicação disso. Ok? É isso aí e até o próximo.